Queridos, antes de compartilhar o que eu quero de verdade, eu queria que você me acompanhasse numa pequena introdução para poder entender um pouquinho, que às vezes a gente usa alguns termos achando que todo mundo está entendendo, né? Então é bom primeiro clarear algumas coisas. Eu queria, para o que a gente vai trabalhar hoje, né, que eu acho extremamente relevante quando a gente fala de igreja, e a gente está trabalhando o tema de igreja nesse mês de aniversário, é a questão do reino. Mas não dá para falar da questão do reino sem primeiro falar de cultura. Então, eu queria falar rapidamente com você sobre cultura, não no sentido, porque cultura é uma palavra que tem vários sentidos, mas não no sentido aquele que se usa mais de cultura livresca, né? A pessoa é culta porque ela lê muito. Não estou falando disso. Estou falando de cultura como um conjunto de hábitos de um povo. Tá? Então, quando você vai estudar, por exemplo, a cultura de um povo, você vai ouvir sobre a maneira como aquele povo se veste, como é a linguagem daquele povo, comida que come, as leis desse povo, ou seja, o que faz parte do modo de vida desse povo. É desse conceito de cultura que eu estou falando. Porque se a gente sabe desse conceito, a gente entende o restante. E aí eu queria falar sobre um outro conceito que está relacionado ao conceito de cultura, que é o conceito de aculturação. Parece que é um nome difícil, mas a ideia é fácil. Todo mundo aqui, quando foi à escola, teve gente que faltou a aula, inclusive, nesse dia, do que eu vou falar agora, por isso não lembra, mas já ouviu falar de um povo que é dominado por outro, né? De uma cultura que se sobrepõe a outra. Por exemplo, nós aqui no Brasil somos fruto de um processo de colonização, não é? A nossa língua oficial é a nossa língua nativa desde os primórdios? Não. As línguas que estavam aqui eram as línguas dos indígenas, dos nativos. Quando os portugueses vieram, eles nos colonizaram e impuseram a língua portuguesa. Por isso nós falamos português. Eles não impuseram apenas a língua portuguesa, eles impuseram costumes, maneira de vestir, por isso a gente hoje está arrumadinho assim, né? Você vai ver quem ainda está lá resistindo nas comunidades indígenas, continua se vestindo daquele jeito. Porque eles não sofreram. Existem algumas comunidades que resistiram ao processo de colonização. Mas a maior parte, o que é a língua oficial aqui desse país? É o português. As comidas que a gente come hoje, muitas foram trazidas. É claro que a gente também come outras que já eram nossas. Mas eu quero só que você entenda que o reino, né, vamos pensar aqui numa nação, num povo, o que ele recebe da cultura do outro, muitas vezes pode superar a sua própria cultura. Se você pensar aqui em termos de América Central e do Norte, por que eles falam espanhol? Porque eles foram colonizados por espanhóis. O que houve ali? Novamente, houve um processo de aculturação, ou seja, as línguas indígenas, algumas resistem, mas não são oficiais. A maneira de vestir, de falar, de andar, o que come, tudo foi influenciado por quem vem de fora. O que é isso, gente? Quando há uma dominação total de uma cultura sobre outra, a gente diz que há uma aculturação, porque aquele povo perde a sua cultura. Mas, algumas vezes, não chega a haver uma aculturação. Há uma desorganização social, por causa do choque das culturas. Em outros casos, há apenas uma assimilação. Ou seja, eu não perco tudo da minha cultura, mas eu assimilo elementos da cultura que veio de fora. E por que eu estou falando isso tudo? Porque você veio aqui para ter aula de história? De cultura? Não. Porque nós precisamos entender que quando começamos a fazer parte da igreja, nós não entramos para uma religião. Quando você recebe Jesus e vem para a igreja, você começa a fazer parte de um reino. Então, eu preciso que você entenda isso, porque o nosso reino não é desse mundo. Mas nós estamos aqui. E aí, amados, a gente vive um choque de cultura. E eu queria que você pensasse comigo. Nós fazemos parte do reino de Deus. Esse reino tem uma constituição. Amém? Nessa constituição, existem informações sobre a maneira como nós devemos nos comportar. Aqui, se você estudar, diz a maneira como a gente deve se vestir, diz o que a gente deve falar, diz o que convém e o que não convém a um cidadão do céu. Isso parece muito básico, mas eu quero que você entenda isso. Por quê? Porque nós, como igreja,
nesse século, estamos vivendo um processo de aculturação. É possível? É. Sabe por quê? Embora sendo o reino do Senhor, estando nessa terra, nossa pátria não é aqui, é celeste, nós estamos nesse mundo. E quando a gente não cuida disso, amados, os princípios, valores, ou seja, a cultura desse século, ela vem entrando. E a gente, muitas vezes, vai sofrendo a aculturação. Infelizmente, amados, hoje existem igrejas que já estão completamente aculturadas em relação ao reino. Tudo que vem de fora é assimilado. Outras estão num processo de desorganização social. Ninguém sabe para onde vai. Mas, pelo menos, o terceiro elemento, eu posso te garantir que tem acometido quase todas as igrejas, que é a assimilação. Nós não abrimos mão da nossa cultura, mas também não somos radicais em relação a fechar as portas para a cultura secular. Ou seja, nós vamos assimilando elementos que vêm dessa cultura, desse reino, que não é o nosso reino, né? O nosso reino tem um rei, amém? Você tem clareza disso, amado? Porque se você não tiver clareza disso aqui no início, o que a gente vai falar depois não vai fazer sentido. Você não veio para uma religião. Você foi transportado do império das trevas para o reino. Quero que você leia isso comigo, que a gente começa com esse texto. Colossenses 1:13 diz assim, que ele nos tirou da potestade das trevas e fez o quê? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como assim? Mas eu não saí desse local, eu não mudei de lugar para uma cultura. Não, mas eu mudei de reino. Eu continuo morando na mesma casa, mas eu mudei de reino. Quem reina sobre a minha vida agora não é esse sistema. É um rei que se chama Jesus. Isso, amados, tem que ser muito claro, senão a gente não vai conseguir se manter nesse mundo como igreja. Não vai mesmo. O que a gente está vivendo hoje, a gente não viveu nunca. Em termos de imposição de valores das trevas sobre a nossa vida. Essa cultura do reino, que está aqui, toda trabalhada, é uma cultura diferente desse século. E por que temos vivido um processo de aculturação no reino de Deus, ou pelo menos de assimilação dos valores desse século? Porque nós temos permitido que a cultura desse mundo, que não é a cultura celestial, se imponha sobre a cultura do reino de Deus. E essa cultura mundana ou secular tem influenciado os cidadãos do reino. Eu quero que você pense nisso. Essa cultura secular tem influenciado os cidadãos do reino. Hoje a gente percebe que para muita gente na igreja, a cultura secular traz mais influência sobre a vida dela do que ela consegue influenciar ao redor com os valores do reino. Então, eu quero que você pense agora comigo em algumas causas. Esse é um assunto muito longo, eu não pretendo falar de tudo, tá? Eu quero abordar 4 aspectos aqui de algumas crenças ou atitudes que contribuem para essa assimilação. Por que está muito fácil da cultura secular entrar na igreja, né? E da gente ouvir toda hora um não tem nada a ver. Porque o não tem nada a ver ele retrata ou desconhecimento da Bíblia ou não estou nem aí porque a Bíblia diz. Porque algumas questões, amadas, elas são tão claras, a Bíblia é tão clara contra elas, que quando eu me digo cidadão do reino e eu digo que não tem nada a ver, tem uma crise aí. Tem alguma coisa errada. Então, a primeira crença ou atitude que contribui para essa assimilação é acreditar que Deus é complacente com o pecado. Queria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas. Acho que não precisa nem abrir, amados, para a gente ganhar tempo, porque tem muitos textos. Anota para você poder ler depois, tá? E meditar. Mas vamos acompanhar a leitura aqui. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e não acaba aí. Acho interessante porque tem gente que não faz nada disso, mas olha, coisas semelhantes a estas, ou seja, a lista é interminável.
acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, grifa isso, não herdarão o reino de Deus. Então, eu quero primeiro que você entenda, querido, que vir à igreja dominicalmente ou semanalmente, ir à célula, sem entender que o pecado precisa estar fora da nossa vida, isso não nos dá acesso ao reino de Deus. Ser frequentadores de igreja. Né? Porque há uma questão clara em relação ao pecado, que nós não vamos herdar o reino de Deus. E aí continua a leitura. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Está contrapondo valores desse século com os valores do reino. Mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são... Agora vem o antídoto para aquilo que faz parte desse mundo, para a gente viver. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, os que são de Cristo não são simplesmente aqueles que vêm à igreja, mas são os que crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Eu quero que você pense nisso, amados, porque não existe evangelho sem cruz. Não dá para querer um evangelho, não crucificar a carne. Crucificar a carne, eu tenho vontade de fazer isso. Isso não agrada a Deus. Senhor, me ajuda, eu quero vencer isso. Isso é crucificar a carne, querido. Isso é crucificar a carne. Entre outras coisas, né? Pode colocar o restante. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Isso é caminho do reino. Tem mais algum aí nesse texto? Ou termina aí? Termina aí, né? Então, o que eu quero trabalhar um pouquinho nesse texto. Paulo relata uma série de pecados e obras da carne. Diz que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino. Eu quero que você foque muito no reino. Porque tem gente entendendo a vida da igreja como terminando na igreja. Amados, nós não somos desse mundo. Nós somos transportados para o reino de Deus desde o momento que recebemos a Jesus. Esse reino começa a ser estabelecido aqui, mas ele de fato vai ser vivido em plenitude quando ele voltar para nos buscar. É um reino eterno. Né? Jesus nos ensinou a orar como? Venha o teu reino. Ele já nos colocou aqui para implantar o reino dele. Mas a gente sabe que enquanto estiver aqui não vai ser fácil. Lá em cima que vai ser ótimo, porque aí é só o reino, sem luta. Agora a gente está na fase do reino, mas com luta ainda. Crucificando a carne, levando a sério a questão de que Deus quer tratar com o pecado. Como igreja que estabelece o reino de Deus nessa terra, precisamos crucificar a nossa carne e nos expor para ser transformados. Por quê? Para deixar as obras da carne, amado. Você não deixa as obras da carne no dia seguinte que você se batizou. Por isso que essa história das pessoas cobrarem uma postura de santo de alguém que se batizou ontem, não existe. Ali é o primeiro passo. É a aliança que você faz. Vai depender de você se manter com disposição para ser transformado. E Deus vai fazer. E Ele vai continuar fazendo isso em nós até voltar. Então, eu queria fechar esse primeiro aspecto dizendo: quem é complacente com o pecado não vai herdar o reino dos céus. Então, isso é uma mentira, um engano, que ajuda a gente a assimilar, amados. As pessoas estão diluindo o evangelho hoje em cima de um Deus amoroso. Eu uma vez estava num concílio, participando, só assistindo, né, de igrejas que fazem concílio, fazem perguntas para o pastor antes de fazer a ordenação. E aí um pastor fez uma pergunta lá que era uma pegadinha. E, coitado, o outro estava nervoso e caiu. Porque está ali no momento de tensão, você pode dizer coisas que você não diria sentado, né, assistindo. Aí o pastor mais experiente perguntou a ele: Deus é mais amor, mais justiça, mais paz? O que você acha que Deus é mais? O que tem mais na essência de Deus? E ele, tadinho, induzido pela pergunta, ele disse: Deus é mais amor. E aí aquele pastor: não, Deus não é mais coisa alguma. Deus é perfeito em todas as coisas. Ele não tem falta de nada. Ele é tanto amor quanto justiça, paz. Não foi certo o local e a hora em que ele fez aquilo. Mas é uma realidade. Por quê? Porque nós estamos sendo influenciados a acreditar que Deus é mais amor do que qualquer outra coisa. E por conta disso, a gente esquece que Ele também é justiça. A gente esquece que Ele não tolera o pecado. A gente esquece, amados, de uma série de questões da essência de Deus. E a gente repete um discurso que está tomando conta das igrejas. Que Deus é amor, Deus entende a minha situação.
né? E aí a gente guarda pecados de estimação, amados. E a Bíblia é muito clara dizendo que as pessoas que praticam tais coisas não vão herdar o reino dos céus. Então, para que passar uma vida se enganando? Para que, amados? Isso é religião. Segundo aspecto que eu queria que você pensasse comigo, crença ou atitude que contribui para essa assimilação dos valores seculares no reino, é não fazer distinção entre pecado e pecador. Né? A gente está vivendo uma crise que eu acho que a gente nunca viveu. Né? Eu não me lembro de nunca ter visto isso do jeito que a gente está vivendo hoje. Não estou falando lá fora é previsto, mas eu digo na igreja. Né? As pessoas estão... Eu ouço isso, você deve ter ouvido também. Quem sou eu para condenar alguém? Eu não condeno ninguém porque Jesus não fazia isso. Amado, isso é mentira. Jesus não condenava pessoas, Jesus condenava pecado. E a gente agora, por uma história de não quero condenar as pessoas, a gente também não está condenando o pecado. Ou seja, é uma geração que não se posiciona, se justificando atrás da ideia de que Jesus não condena. Mas o que Jesus fez com a mulher adúltera? Ele protegeu ela, ele separou a pessoa do pecado. Ele chegou lá, a pessoa, né, não deixou que fizessem mal para ela, cuidou dela, conversou com ela. Mas o que ele disse para ela no final? Vá e não peques mais. Você vai dizer que Jesus não tratou com pecado? Ele separou a pessoa do pecado. E a gente vai precisar ter posicionamento, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, nesse país. Não condenamos pessoas, nós ajudamos pessoas. Sem deixar de dizer para elas, querido, isso é pecado. Isso desagrada a Deus. Você precisa largar isso. Amando, recebendo, acolhendo, amém. Mas sem deixar de ter um posicionamento firme em relação ao pecado. E essa crise tem feito com que muita gente seja completamente passivo na igreja, amados. E aí a gente vê e ouve gente repetindo discurso que não é bíblico, ele vem lá de fora. O que é isso? Isso é assimilação cultural. A cultura do reino diz que a gente precisa dizer não para o pecado, amados. Sim para as pessoas, amá-las, ajudá-las, mas dizer isso aqui não está certo. Só que a gente não está conseguindo separar pessoas de pecados. Né? Aí a mídia faz um discurso, se você é contra alguma coisa, que você é preconceituoso, que você é isso, que você condena as pessoas. E a verdade não é essa. Escrevendo aos Efésios, Paulo trata com muita seriedade e clareza essa questão da postura que nós precisamos ter no reino de Deus em relação às obras das trevas. Eu vou ler também, só anota e lê comigo aqui na projeção, que é um texto grande, mas eu quero destacar algumas coisas. Paulo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Tem um padrão para imitar, viu, amados? O padrão é imitar Deus. E nós temos como imitar Deus por quê? Porque ele veio como homem através de Jesus. Então, Jesus é o nosso modelo. E andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Esse texto você vai ver que ele vai falando de algumas questões que já foram faladas no outro. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices. Depois você pega um dicionário, que hoje eu não vou trabalhar esse texto aí, tá? Mas você vê até historinha imoral, engraçadinha, mas que tem um fundo indecente, está envolvido aí. Que não convém, mas antes, ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem o quê? Onde? No reino de Cristo e de Deus. Amados, a gente precisa entender isso. Porque senão a gente... Não, eu sou uma pessoa religiosa, eu vou à igreja, eu cumpro meus compromissos, e é um ritual. Não tem parte no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, amados. Você está entendendo o nível? Você não é só não praticar, não seja companheiro de quem pratique. Porque você vai ser influenciado. Isso não falando para você não, estou falando para mim também.
Isso é natural de acontecer. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O texto é tão didático, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Agora eu queria parar um pouquinho aqui, aprovando o que é agradável ao Senhor. Amados, quando algumas coisas se levantam, fazem parte desse século, elas são pecado, e você não se posiciona, ou você aprova, você diz, não, que isso não tem nada a ver, você está aprovando uma coisa que é desagradável ao Senhor. E a palavra diz para a gente aprovar o quê? O que é agradável ao Senhor. É muito radical. É radical sim, porque eu entendo que reino, eu tenho um rei, o que ele aprova, eu aprovo. O que ele diz que é certo, eu digo, você é muito radical. Sou. Porque ele mandou Jesus, amados, aqui, até as últimas consequências, para ser modelo. Eu não posso achar que isso é qualquer coisa. Ou simplesmente fazer vista grossa para aquilo que Deus não aprova. Aprovando o que é agradável ao Senhor, pode continuar. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Não tenha nem contato com elas. Antes, condenar. Não, Jesus ensina a não condenar. A Bíblia fala para não condenar. Está falando para condenar pessoas ou obras, amados? Obras. Por que a gente é tão tímido, amado? Quando vai alguém para a mídia para defender valores do reino, os próprios cristãos começam a falar mal dessas pessoas. E eles estão lá tomando paulada, sendo processados, sendo ridicularizados. E nós parecemos que somos de outro reino. Nós já assimilamos tanto a cultura desse século aqui, que tudo a gente relativiza. Tudo é relativo. Isso é típico da pós-modernidade. Nada é absoluto. A verdade não existe. Cuidado. Porque defender essa ideia de que a verdade é relativa, você desfaz o conceito que Jesus é a verdade. É isso que você está aprendendo na universidade, na escola. Não me diga que não é, porque eu estou lá. E eu sei que esse é o conceito. Só que a gente precisa entender e aprender a transitar nos dois mundos. Eu venho aqui, eu aprendo o que eu preciso para exercer minhas funções, minha profissão, mas isso não entra na minha essência. Isso não substitui os valores do reino. Isso é muito sério, amados, porque tem uma juventude diluída. E se você for para a escola ver os menorezinhos e os projetos, você vai ver que daqui a alguns anos não vai ser assimilação, vai ser aculturação em relação ao reino. Você quer pior do que tirar dos pais o poder de ensinar algumas coisas? Onde que a gente vai chegar? E dizer que a escola pode ensinar o que quiser? A gente está caminhando, amados, para um momento na história da igreja que se a gente não entender que o reino tem um rei, tem uma constituição, e a gente vai morrer por ela, a gente vai morrer pelo outro lado. Não vai ter espaço para quem quer conciliar, para quem quer assimilar a cultura. A gente já está começando um momento de perseguição, querido. Não fica achando que ele vai começando, ele já começou. E existem pessoas, outro dia eu estava ouvindo que o Facebook excluiu a Marisa Lobo. Excluiu. Você acha que foi do nada? Que ela se levanta, se coloca em relação a algumas questões? É esse o nível que a gente está chegando. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenais. Isso é postura. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes. Aí tem, olha só, irmãos, se naquela época Paulo tinha que falar isso, imagina hoje o nosso discurso para a igreja. Tipo assim, acorda, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Amados, se eu fosse fazer uma atualização desse texto, eu ia dizer que os dias são péssimos. Eles eram maus naquela época. Hoje, os dias são péssimos. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do...
do Senhor, não é a tua vontade, não é o que você aprendeu aí fora, não é o que a mídia disse para você fazer. É a vontade do Senhor. A vontade do Senhor está aqui. Amém? Acho que acabou aí, né? Esse texto, vamos lá. Não existe a possibilidade de um cidadão do reino de Deus ser neutro em relação às obras das trevas. Amado, uma frase que criaram e é verdade, né? O muro é do diabo. Eu estou aqui mais ou menos olhando, sendo um pouco mais equilibrado. Eu estou aqui no muro. O muro é do diabo. A gente precisa se posicionar. A postura tem que ser: agrada ao Senhor, então eu aprovo. Né? Eu não vou ler agora, não, mas depois você olhar lá o capítulo 5 de Atos, isso eu estava lendo, foi num momento, não estava preparando a palavra, não, mas eu lembrei disso aqui, que fez parte de um tempo de devocional dessa semana, que eu estou relendo o livro de Atos, e eu achei tão interessante, porque quando Pedro e os outros apóstolos estão diante do Sinédrio, e eles começam a dizer que vão matá-los, né, porque eles conseguiram ser libertos da prisão, e ninguém tinha entendido por quê. Entre os fariseus, Gamaliel, que era um fariseu, o cara estava do lado de fora, amado. Ele não fazia parte do grupo de Jesus, ele tinha revelação. Ele, como fariseu, chamou o grupo lá, falou: olha, vamos com calma, vamos matar esse cara, não, porque há um pouco atrás apareceu um, depois apareceu outro, falou de Judas, falou de Tebas. Eles apareceram falando algumas coisas, ensinando, e depois sumiram, porque se não for de Deus, a obra se desfaz. E ele, em outras palavras, ele disse: espera um pouco. Porque se não for de Deus, o que esses caras estão fazendo, os apóstolos estão fazendo, isso vai se dissipar. Agora, se for, é mais ou menos como dizer assim, numa linguagem de hoje: vai dar problema para nós, porque nós vamos ser encontrados combatendo contra Deus. Querido, o cara era fariseu, e ele tinha esse temor. Por que a gente não tem esse temor dentro da igreja? Alguém se levanta em nome da igreja para defender valores e o povo vai lá e não tem medo de estar combatendo contra Deus? Não quer esperar os fatos? Porque o cara que se levantou, ele não tem que ser perfeito para ser usado por Deus, não. Senão ninguém ia ser usado, nós não somos. Mas Deus levanta, muitas vezes é a pessoa que está apanhando lá, por causa dos valores do reino, para segurar coisas que vão beneficiar a nós, aos nossos filhos, para impedir que algumas leis passem. E aí o povo vai lá combater contra Deus no Facebook, nas redes sociais. Fala mal, amado, reino dividido, que não subsiste. Podia só ficar quieto. Não gosto disso, não falo com ninguém. Né? Não tem temor de pensar: será que eu estou combatendo contra Deus quando eu defendo essa ideia aqui? Nós estamos tão aculturados, amor, assimilamos tanto, queridos, que muitas vezes não conseguimos ver isso. Se a igreja hoje tem assimilado a cultura desse século, não é por falta de admoestação bíblica. Né? Vai ler Romanos 12, 2, todo mundo conhece esse texto. E não sede conformados com este mundo, esse reino aqui, esse século, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, nesse mundo aqui você não vai encontrar a vontade de Deus. A vontade de Deus está na palavra dele. A gente estabelece através do reino dele. Eu não sei porque a gente se deixa persuadir tão facilmente, amados, né? Pelas correntes que se levantam nesse mundo. Hoje a igreja não tem assimilado a cultura desse século, das trevas, só pela influência da mídia, dos partidos políticos, das companhias com quem anda, não só, mas também por aqueles que fraudam a palavra. Não é fácil não, gente. A gente está vivendo, né? Você pode dar uma olhada depois no capítulo 2 e 4 de Coríntios, eu não vou ler, mas Paulo fala dos falsificadores da palavra. E aí, qual é o alcance? Se os falsificadores da palavra tinham um alcance naquela época sem mídia, qual é hoje? Qualquer um faz o que quiser, gente. Gente sem história, gente que não se sacrifica pelo reino, posta videozinho e tem seguidor. Para levar crente para o inferno, sabe, querido? É para isso. E as pessoas vão atrás, amado. Sabe por quê? Porque ele disse uma coisa que eu gosto.
de alguma maneira, ele está pregando um evangelho mais confortável para mim. Então eu sigo, eu curto, eu compartilho. Mas evangelho de cruz, eu não quero compartilhar. Só que esse é que nos dá acesso ao reino, amados. O evangelho sem cruz não é evangelho. Tem muitos outros textos, né? Eu não vou falar deles agora, porque o assunto é bem grande. Mas depois você lê, Tiago 4, 4 e 5, diz que aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, quer aceitar, quer assimilar os padrões do mundo, encare. Você pode vir a todos os cultos. Você continua sendo inimigo de Deus. Negócio de doido, né, irmãos? Que a gente faz. Amados, tem gente que vem à igreja e fica resistindo à palavra. Com a cara feia. Enquanto a palavra está sendo pregada. Você está resistindo a quem? Você acha que está resistindo a um pregador? A gente tem que fazer assim, né? Para fingir não olhar em cima, porque senão dá problema enquanto prega. Mas não é o pregador que você está resistindo. Se ele está pregando a palavra, é a palavra que você está resistindo. E a gente precisa entender que não dá para ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. A gente precisa fazer uma escolha. Terceiro aspecto. Outro aspecto que tem contribuído para essa assimilação, para a gente aceitar passivamente os valores do mundo, é ignorar o fato de que a porta é estreita. Eu não gosto muito desse negócio de ficar falando, fala para o seu irmão isso, fala para o seu irmão aquilo, que cansa. Mas eu vou pedir para tu falar um negócio para o teu irmão, tu vai falar e vai desenhar. Tá? Vai falar para ele assim, queridinho, a porta é estreita. Desenha a portinha para ele. Faz a portinha. A porta, ó. Pequenininha. Desenha a portinha estreita. Gente, também não precisa exagerar, senão ninguém passa. Vocês estão fazendo um negócio assim. Nem a gente entra. Não é a janelinha da cozinha, não, gente. É uma porta. Ela é estreita, mas dá para passar, senão a gente não tem chance. Mas se você lembrar disso hoje, de tudo que eu estou pregando aqui, você lembrar disso, na hora que você pensar em continuar com os pecadinhos de estimação, fazendo coisa, faz isso aqui, ó. A porta é estreita. Antes de fazer qualquer besteira, vai lá no espelho, ó. A porta é estreita. E eu vou dizer uma coisa para vocês, amados. Deus reforma, muda, quebra tudo. Ele só não vai reformar a porta. Não tem reforma. Entendeu? Não tem. Porque o que a gente está vendo hoje é que para poder ter povo na igreja, as pessoas estão reformando a porta. Não, vem aqui, porque aqui pode assim. Não, aqui a gente não condena isso. Não, aqui todos são bem-vindos. O discurso parece até bonito, só que não é o discurso de Jesus. E Paulo falou, se eu mesmo ou um anjo pregar um outro evangelho a vocês, que seja considerado maldito. Então, nós não temos o direito de ficar tentando reformar a porta, amado. Joga fora o martelo, sei lá o que você usa, para quebrar os... A porta é estreita e vai continuar sendo. Significa que eu tenho que fazer um esforço para passar por ela. Eu não entro de qualquer jeito. Eu não carrego todas as bagagens. Tem um peso que eu preciso me liberar do pecado para eu conseguir passar nessa porta. E a gente tem se perdido nisso. Há uma porta e um caminho estreito. Eu quero que você abra comigo. Pode ler aqui. Mateus 7,13. É 7,13. Eu coloquei um aí. Vamos abrindo então enquanto isso, gente. Se eles não colocarem. Mateus 7,13. Entrai pela porta, já está aqui. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E pode botar o resto. Vou ler o resto aqui, o 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Amados,
Eu não sei por que a gente fica justificando. A Bíblia é tão clara, tem uma porta que é estreita, o padrão é a palavra. Quando a gente se deixa moldar pela palavra, a gente está entrando pela porta estreita. Né? As pessoas querem um caminho largo, que é mais fácil. Sabe por quê, amado? Por que a porta larga é mais fácil? Porque eu não preciso crucificar a carne. Eu posso viver do jeito que eu gosto. E Deus me entende. Mas isso não está escrito na Bíblia, amado. Se você ouviu isso em alguma igreja, é porque alguém falsificou a palavra para te ter lá. Porque a gente gosta de ouvir coisas legais, né? Agradáveis. Mas a porta é estreita. Agora, eu queria que você pensasse numa coisa, porque eu fico intrigada que a gente, às vezes, lê esse texto e a gente acha assim, a porta é estreita, quem está no caminho de Deus, quem está na igreja está na porta estreita, e o ímpio é o que está na porta larga. Cuidado. Você pode ser um frequentador de igreja, um membro de igreja, e estar na porta larga. Sem mudança de vida. E olha o outro texto que fala da porta, isso fica muito claro, isso tem que ser uma advertência para a gente. Lucas 13, há uma conversa sobre a porta. Eu acho tão interessante essa conversa sobre a porta, que às vezes a gente passa muito rápido em alguns textos e não observa alguns princípios importantes. Jesus estava andando, diz assim o texto, e percorria, 13, do 22 em diante, e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse Senhor, são poucos os que se salvam? Preste atenção. A pessoa que perguntou isso a Jesus, ela estava junto com ele, caminhando. Ela era uma das pessoas que gostavam de ouvi-lo. E ela chama ele de quê? Senhor. Não era alguém que desprezava o discurso de Jesus. Tá? Para que a gente pare de achar que esse negócio da porta é para quem está na igreja e quem não está na igreja. Então, era alguém que estava ali com ele. E aí ele pergunta, são poucos os que se salvam? E Jesus respondeu o quê? Porfiai, trazendo para a língua de hoje, né? Façam muito esforço. Para quê? Para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, olha isso, amado, temos comido e bebido na tua presença. E tu tens ensinado nas nossas ruas. Querido, isso aqui não é para gente incrédula, não. Isso aqui é para gente que acompanhava Jesus e ouvia a palavra dele. E ele está fazendo uma advertência. Mas olha o que ele diz depois. Depois, isso. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais. A questão não é se você anda ouvindo a palavra dele. A questão é se você pratica. Aquele homem andava junto, ouvia. E ele começa a dar exemplo. Vai acontecer isso. Alguns vão bater depois quando a porta estiver fechada e vão dizer, Senhor, mas eu estava lá. Eu ia nos cultos ouvir a tua palavra. Eu ia na célula. Eu te ouvia. E o que Deus vai dizer a respeito das nossas obras, amados? Da nossa prática de vida. Porque a gente tem reduzido a salvação ao momento ela disse sim a Jesus e me batizei. Mas não é essa a proposta de Deus, aquela é o início. O batismo é sua porta de entrada, amado. Você se identifica com ele na morte e ressurreição. E você é batizado para dentro do corpo, você passa a ser igreja. Agora, conquistar o reino é um processo que continua nas nossas mãos. Ele nos capacita, mas ele nos quer ver como pessoas que praticam a palavra e não a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Isso fala de surpresa, né?
de gente que muitas vezes está envolvido num contexto eclesiástico, de igreja aqui, mas que pratica iniquidade. Que acha que vai entrar, que vai, de qualquer maneira vai conseguir passar pela porta. Isso é uma advertência para nós, amados. Quem perguntou era alguém que caminhava com ele. Eu queria que você pensasse nisso hoje, né? Porque essa é a nossa condição hoje. Hoje nós nos sentamos para ouvir a palavra, para ser alimentados, mas ele espera de nós que sejamos pessoas que não praticam iniquidade. Amém? Porque viver a palavra vai requerer sacrifício, por isso que a porta é estreita, amada, é difícil de passar. E o último ponto, tem outros, mas eu listei aqui os 4 que são principais, né? Entre aqueles que nos impedem, contribuem, na verdade, para que essa assimilação da cultura do mundo venha para o reino. É não entender que o chamado para o reino inclui eleição e vocação. Isso aqui dava uma palavra inteira, mas eu vou falar muito rápido. Por quê? Há pessoas entendendo o evangelho como uma religião. Uma religião é a proposta de um caminho para Deus, né? E tem muita gente na igreja entendendo bem essa parte. Eu recebi a palavra, eu entendi que Jesus pagou o preço pelos meus pecados, que eu não posso sozinho me salvar. Eu fiz uma aliança com ele, eu me batizei, eu sou salvo. Isso é chamado para eleição, é chamado para salvação. Mas existe um chamado que envolve vocação. Eu queria que você lesse comigo. 2 de Pedro 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Esse texto aqui, queridos, queria que você grifasse, porque a gente não vai poder dizer para Deus que a gente não sabia de algumas coisas, amados. Tem algumas coisas que estão muito claras. Diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada onde? No reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que eu quero que você entenda isso? Porque às vezes a gente passa batido em algumas palavras e elas dizem tudo. Entender o chamado para a eleição, que você foi escolhido, que Jesus se deu por você, que ele pagou o preço, eu acho que é uma parte que a igreja toda entende. Mas Pedro não está falando aqui só de eleição, ele está falando de vocação. Você sabe o que é vocação? Vocação é um chamado para o serviço. Existem pessoas acreditando que serão salvas só pela eleição. Porque Jesus morreu por mim, ele já fez tudo. Mas ele fala de prática de vida, de vocação, de serviço, amado. A gente pode pegar uma série de outros textos que falam disso. Né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer mais? O que é isso? É crucificação. Tome sua cruz, dia após dia. Fazer a obra de Deus vai envolver sacrifícios. Não se engane. Né? Como é que é a música? Ainda existe uma cruz. Chegou atrasada, não vai dar para botar para lá. Para você carregar. Quem conhece? Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo para você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. Por que a gente está esquecendo disso, amado? A porta é estreita. Tem uma vocação, tem um chamado de Deus para nós. Esse chamado vai envolver sacrifício. Não tem como fazer a obra de Deus sem sacrifício. Existe uma cultura nesse século de trabalhar para Deus como ter alguma atividade na igreja. Desde que não tenha sacrifício, desde que não envolva, que eu tenha que me envolver muito com as pessoas. Amados, isso não é reino. Isso é religião. Os religiosos fazem a mesma coisa. E tem gente que faz mais do que outros que estão aqui na igreja. Tem gente aí de religiões que não são reino de Deus, que se doa mais do que aqueles que se dizem: oh, o Senhor é tudo para mim.
A minha vida é sua, Senhor. Amado, se a nossa vida de verdade for do Senhor, levanta a mão aqui, quantos donos de casa tem? Donos, sim, de pessoas que têm uma casa. Pessoas que têm uma casa. Você tem uma casa, você é dono de uma casa. Ok? Muita gente. Se todos nós, de verdade, somos do Senhor, se Ele é o nosso rei, a gente entendeu o reino, a nossa casa é dele. A hora que Ele quiser. Mas a realidade ainda é... Não, reunião na minha casa, não. Suja as coisas. As pessoas não têm educação. Tem aqui. Querido, que reino é esse, amado? Que reino é esse que o rei não pode usar suas coisas? Que as suas coisas são suas. Quero célula, não. Ficar muito perto cuidando de vida, isso dá muito trabalho. Que reino é esse, amado? Se o que Ele mandou a gente fazer aqui foi cuidar das pessoas. E a gente está escolhendo o que vai fazer, amados. Ele colocou dons e talentos nas nossas mãos, nos deu uma vocação. Vão, façam discípulos, ensinem. É vocação. E esse texto de Pedro fala, olha só, não ignorem a eleição e a vocação, porque assim vocês terão entrada ampla no reino dos céus. Porque Ele não nos chamou para ficar assistindo o culto, recebendo, amados. Ele nos chamou para implantar o reino. Isso tem que ser uma coisa muito clara na nossa mente, porque senão a gente vai ser religioso. E Jesus não precisa de religioso, Ele precisa de gente que diga para Ele, Senhor, o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu rei. Eu quero viver de verdade, como um súdito, como um servo, como alguém que entendeu o chamado, que tem uma vocação. E ele diz... Bota novamente esse texto para a gente fechar, que eu quero fechar com o outro agora. Esse texto que a gente acabou de ler, de 2 Pedro 1, 10 e 11. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa, ou seja, tem uma parte que é nossa de fazer firme, a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria fechar, amados, com um texto, eu inclusive peguei uma palavra inteira sobre ele um tempo atrás, hoje eu não vou explorar, mas eu queria fechar e apontar lá para o Apocalipse. Apocalipse 12, 10 e 11. Quero que você abra, porque acho que está projetado ali, ó. Porque eu achei tão interessante. Eu trabalhei bem isso aqui da última vez. Na última não, já tem bastante tempo que eu preguei essa palavra. Mas eu queria que você pensasse, porque eu falei aqui no início, a gente já começa a implantar o reino aqui. Jesus nos ensina a orar, venha o teu reino, né? Porque Ele sabe que há uma luta enquanto nós estivermos aqui. A gente ora para que o reino venha, para que a gente não sofra a assimilação e a aculturação dos reinos desse mundo. Mas vai haver um momento, como nós já dissemos, em que vai haver só reino sem luta, amados. Glória a Deus. Né? Quando Ele voltar. E eu acho interessante entender, porque é uma preocupação, um cuidado tão grande de Deus dizer quem são as pessoas que entraram, quais foram os que venceram. Porque João já vê a coisa como tendo acontecido no Apocalipse. Né? Porque ele conta no passado, ele já viu aquilo que vai acontecer. Então ele diz, no verso... Apocalipse 12, né? 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Olha que enquanto a gente está aqui, a gente ainda está vivendo, mas está pedindo, Deus, vem o teu reino. Ele está falando agora da plenitude dos tempos. Agora é chegada a força, o poder e o reino, o poder do Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles, está dizendo, tinha um acusador aqui trabalhando na vida deles, né, querendo que eles pecassem, mas eles fizeram o quê? Eles o venceram. Pelo sangue do Cordeiro,
Esse é o nosso chamado de eleição. O sangue do Cordeiro é a nossa porta de entrada, de reconciliação. Mas foi só pelo sangue do Cordeiro? Não. Pela palavra do seu testemunho. A cultura do reino, amados, imperou na vida dessas pessoas. Eles viveram a palavra. A palavra fez caminhar em novidade de vida. E o que foi que aconteceu além disso? E não amaram as suas vidas até a morte. Isso é vocação. Eles se doaram. Eles se doaram. Amado, se você está se poupando, misericórdia. Você não está enganado. Você não está enganado. Jesus disse, aquele que ganhar a sua vida vai perder. Mas aquele que perder por amor de mim vai ganhar. Por quê? Porque para implantar o reino de Deus, para fazer a obra de Deus, para trabalhar pelo Senhor com sacrifício, amado, só perdendo a vida. Só. Perdendo a vida da alma, perdendo as vontades, perdendo o que eu acho que tem que ser e me expondo para o senhorio dele na minha vida. Eu acho tão interessante, porque aí João mostra o fim, né? E eles o venceram pelo sangue, pela palavra, e porque não amaram a sua própria vida. Ou seja, eles viveram a palavra. Eles aceitaram o chamado para a vocação, queridos. Deus não nos deu dons. Deus não nos deu dons, amados, para a gente ser um monte de coisa lá fora. Para a gente se cansar até não poder mais com o trabalho e não usar os dons, então dar resto para ele na casa dele. Ele vai pedir conta disso. E Jesus foi o exemplo, ele foi fiel até a morte, como servo. Se existe em nós uma resistência para ser servos, eu não preciso dizer a você que nós não vamos ser encontrados entre aqueles. Porque o evangelho sem sacrifício não é evangelho. E por que eu quero fechar falando disso essa noite? Porque nós estamos fazendo 10 anos, né? E desde o início aqui, queridos, desde o início, Deus foi caminhando, fazendo tudo caminhar e acontecer. Sempre houve uma preocupação no nosso coração. Senhor Deus, a gente não quer ficar enchendo igreja, ser mais uma igreja. A gente tem que ter compromisso com a implantação do reino de Deus nessa terra. E muitas vezes a palavra sobre o reino, amados, ela não atrai muita gente. Ela vai atrair quem quer compromisso com o reino. E mesmo assim, alguns vão estar como aquele homem no caminho, ouvindo Jesus, mas sem se comprometer. E eu queria que você orasse nessa noite, que nós orássemos agora, pedindo a Deus que nos ajude a ter visão de reino e a entender que não existe nenhum sentido para a igreja estar num lugar, se não for para implantar o reino de Deus. E que nós temos um compromisso. E eu queria que você olhasse para a sua vida e olhasse para aquilo que eu falei lá no início, desde o início, quando eu falei de aculturação, de assimilação. Queria que você olhasse agora e visse, pensasse em Deus olhando para você. Feche os seus olhos para você não se distrair. Pense em Deus olhando para você agora. Quando Ele olha para você, Ele vê a cultura do reino dele sendo vivenciada na tua vida. Ele consegue perceber que você é alguém que se posiciona firmemente em relação aos valores, à vida dele. Não se distraia, querido. Eu pedi para fechar os olhos justamente para que vocês não fiquem olhando para mim. Eu quero que você pense. Ele olha para você, ele vê um servo que faz parte do reino dele, que luta pelos padrões dele, que dá o seu melhor, que usa o potencial, os talentos, os dons que ele colocou nas suas mãos. Você usa principalmente por causa dele, para ele. Ele vê em você uma postura de alguém que condena aquilo que ele condena, ou de uma pessoa que tem assimilado a cultura desse século. Ele consegue ver que você entendeu o chamado para a eleição e para a vocação, porque isso vai fazer diferença, querido. Isso vai fazer diferença na sua eternidade. Um dia nós vamos estar diante de Deus. Ele vai nos pedir conta da vida que nós levamos aqui. E
E eu quero nesse momento que você coloque seu coração diante dele e diga: Senhor, eu não tenho vivido como um cidadão do reino de verdade. Se isso for real, se não for, peça a Deus: Deus, me ajuda a continuar. Porque eu tenho tentado viver como cidadão do reino. Eu tenho priorizado os teus valores e a tua palavra. Se você já tem vivido assim, peça a Deus para te fortalecer, para te dar mais graça. Mas se isso não é real, seja muito sincero com o Senhor e diga: Senhor, eu tenho sido um religioso, uma religiosa, mas eu quero entender o seu reino, eu quero viver na dimensão que o Senhor tem para mim, como servo, no nome de Jesus.